Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui, ó, para mais uma edição da nossa revista radiofônica, o Morning Show que entra no ar. Você vem com a gente até as 11h30, a gente segue por aqui, trazendo informação, prestação de serviço, entretenimento. Vamos nessa, vem com a gente. Luz, câmera, doutrinação? Ministério da Educação quer alunos e professores em fila nas escolas cantando o hino nacional diante da bandeira. Eles seriam filmados e os docentes leriam um texto do governo que se encerra com o slogan de campanha do Jair Bolsonaro: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Climão no Projac, daqui a pouco o Fefito conta como a crise entre José Loreto e Marina Rui Barbosa está afetando as gravações da novela das 9 da TV Globo, O Sétimo Guardião. Rir é o melhor remédio, o humor em tempos de cólera e a eterna saudade do pai. Filho do humorista Shaolin, morto em 2016, o talentoso ator Lucas Veloso é o nosso convidado durante esta manhã. Ele dá voz a um dos protagonistas da animação O Parque dos Sonhos, com estreia no próximo dia 14. Esses são alguns destaques do Morning que está começando e você aí, nosso espectador, nosso ouvinte, é o convidado especial. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos lá, o que temos para hoje, hein? Eu não sei se você tá em algum grupo de mães da escola. Ah, não mais. Mas para mim, já de manhã, essa história de cantar o hino nas escolas já começou a dar uma rendida ali, Edgar. Cada um com seu ponto de vista e tal. Daqui a pouco a gente vai tratar disso aqui no Morning. Devemos ter um debate de respeito sobre isso. E, por essa razão, a nossa hashtag hoje, sempre democrática, Edgar, é a hashtag Meu Hino. Não é verdade? Porque cada um tem o seu. Veja, por exemplo, Serguei, que tem um perfil no Twitter e postou o seguinte: se um dia me colocarem como ministro da Educação, também pedirei que o hino seja cantado em todas as escolas, diariamente, a juventude inteira cantando Satisfaction. Baita hino, bicho! Baita hino! Assina embaixo. Esse pode. Grande Serguei, gênio. Veja que maravilha seriam as manhãs. Você acorda cedo pra cantar um Satisfaction. Que coisa maravilhosa. Então, participe. A hashtag Boa. tá aí, tá aberta. A hashtag Meu Hino, comente o programa, poste o seu hino. Na verdade, já postei o meu de manhã, que é Shallow, da Lady Gaga. Estarei fazendo um vídeo com meus filhos e mandando para a própria. Vai ser bem maravilhoso. Talvez também mande pro Bradley Cooper. Participem. Hashtag Meu Hino, Edgar. Vou deixar até rolando aqui, enquanto convido você, querido espectador, ouvinte do Morning Show, a interagir com a gente pelo WhatsApp. É o 11 931 17 1009. Eu quero que você comente essa história aí do MEC, tá bom? De estar os alunos perfilados, cantando o hino, sendo filmados, né? Proferindo ali o slogan de campanha do Jair Bolsonaro. Conta pra gente o que você pensa a respeito. 11 931 17 1009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show por imagens. Baixe o aplicativo da Jovem Pan. Acesse também o nosso portal jp.com.br. Também transmitimos pelo nosso canal no YouTube, em live streaming, né? youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias digitais. Estamos no Instagram e também no Facebook. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem felizão e realizado. Beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. A liberdade, raios fugidos. Eu vou começar a gravar aqui, hein? Tá ok. Antes do Morning, todo Dá mundo play. vai ter... Agora, sem abertura do Morning, vai ser o hino nacional. Dá o play aí, dá o play. Você põe o REC também? Aperta o REC, senão não grava, pô. Tudo. O Carlinhos me ensinou. Os meninos. Carlinhos me ensinou. Vamos lá, após a polêmica, o Ministério da Educação afirmou que a execução do hino nacional nas escolas é de caráter voluntário. O MEC divulgou um comunicado aos colégios de todo o país solicitando a leitura de uma carta do ministro Ricardo Vélez Rodrigues antes do ato, no início das aulas. O comunicado do MEC diz o seguinte, abre aspas:
Brasileiros, vamos saudar o Brasil dos novos tempos e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Aí vem Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, que foi o slogan, como eu disse, usado na campanha eleitoral do Jair Bolsonaro. Fecha aspas aí. O ministro pediu ainda que o momento da cantoria do hino fosse gravado e encaminhado para o e-mail da pasta. Vamos a Brasília falar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Quero saber de você, Zé. Você que deve ter pesquisado por aí, deve ter escutado aí a boca miúda, de onde veio essa ideia? Conta pra gente. E como é que ela foi recebida, Zé, no mundo político em Brasília? Bom dia, meu camarada. Com estranheza, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, Edgar, esta foi uma ideia do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, né? E ele vendeu essa ideia para o presidente Jair Bolsonaro e para a SECOM. Então, acertaram o seguinte: captar imagens de alunos de escolas em todo o país, né? Cantando o hino nacional e proferindo ali esse refrão, último verso do hino, né? Que é Pátria Amada Brasil, que é o slogan do governo Jair Bolsonaro. Isso já está adotado, o slogan do governo é Pátria Amada Brasil, que é o último verso do hino nacional. Além disso, aí outra frase que é esse Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que foi o slogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro. E a ideia era mostrar imagens de brasileiros e brasileirinhos e brasileirinhas, né, cantando ao lado da bandeira e falando da educação, e contrastar com imagens antigas de escolas que seriam desorganizadas e mostrando realmente um novo tempo. Definindo ali que se trata mesmo de uma sugestão, o Ministério da Educação não tem, inclusive, poderes para determinar isso aos diretores e aos coordenadores das escolas e muito menos das escolas públicas. Lembrando ainda que o governo federal não tem escolas, Edgar, não tem escolas de primeiro ensino fundamental. Isso é uma função de municípios e estados. Tem algumas exceções. No Rio de Janeiro, acho que em São Paulo tem exceções, mas eu acho que 2 ou 3 escolas federais no ensino fundamental. O resto é mesmo a cargo, além, evidentemente, das escolas militares. O resto é a cargo de municípios e estados. E a ideia do ministro Ricardo Vélez acabou convencendo o pessoal da SECOM que queria armazenar essas imagens. Mas a repercussão foi muito grande. Primeiro, entre educadores, que já estão desconfiados com a defesa de alguns integrantes do governo, né, da escola sem partido. Mas que escola sem partido é esta que traz aí o slogan de campanha do presidente e o slogan do governo Jair Bolsonaro, né? Aí houve a primeira desconfiança. E, em segundo lugar, juristas entenderam que se trata de uma irregularidade, já que a mensagem do MEC abala aquele princípio fundamental de impessoalidade na gestão pública. Então, houve muita reclamação e o MEC até fez algumas mudanças. Primeiro, disse que é uma sugestão, e é realmente uma sugestão, não é uma obrigação, e também sobre as filmagens, dizendo que para o uso das filmagens, o governo iria pedir autorização dos pais, ou seja, a confirmação de que o governo queria mesmo usar estas imagens num tipo de propaganda. Olha, Zé, todos os especialistas que eu pude ouvir depois de sair essa demanda aí do Ministério da Educação foram categóricos em dizer que na forma e no conteúdo era uma mensagem equivocada. E aí, ouvindo aqui, juntando isso, né, que eu ouvi dos especialistas aos comentaristas aqui da casa, da Jovem Pan, inclusive, apontando aí um erro crasso em termos de prioridades, né? A educação tão combalida do Brasil tem outras prioridades, né, Zé? Devem ser olhadas de outra maneira, até porque você estimular a valorização dos símbolos nacionais, você estimular o patriotismo na população, nos alunos, nas crianças, nos adolescentes, vem muito mais por um exemplo, por uma retidão de conduta da coisa pública, na transparência, no exemplo que você dá na condução republicana das coisas, do que na imposição, né, como foi feita agora, né? Então é uma coisa de se estranhar como isso está de maneira atabalhoada, inclusive prejudicando
outras ações do governo que são prioridades no momento, como, por exemplo, a da reforma, aí para dizer o mínimo, né? É um setor muito sensível, muito sensível. Nós estamos diante aí de mudanças na política e na gestão, e o ministro Ricardo Vélez tem dado demonstração de que não conhece muito bem assim, a educação lá na base, lá na ponta, e este é um problema muito grande de quem envereda pela área acadêmica demais e acaba se transferindo para um grupo que, na realidade, não existe. Primeiro, esta sugestão, e é uma sugestão, ela não seria levada a cabo porque os diretores lá das escolas da ponta têm lá a sua autonomia. Alguns iriam fazer, evidentemente, Sim. Outros não iriam fazer. Mas, olha, é preciso melhorar a educação como um processo, Isso. como um processo todo de conteúdo, né? E não só de imagens. Uhum. Este é um projeto visivelmente de imagem. E isso, não há nenhuma dúvida sobre isso. Era um projeto de imagem e ligado à SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tá certo. Isso aí. Valeu, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Valeu. Perfeito. Bom dia a todos. Cuidar do professor, né? Pagar bem o professor, oferecer uma boa merenda. Exatamente. Isso aí é prioridade, hein? Vamos focar no que precisa. Se é pra fazer vídeo, vamos filmar a merenda dos alunos hoje, gente. Vamos ver o que eles estão comendo. Vamos ver se estão comendo direito, se a quadra tá inteira, sem buraco, se os professores estão indo pras aulas, se as provas estão sendo bem aplicadas, se todo mundo tem material didático. Olha só, isso é um bando de vídeo legal pra fazer, né? Pra gente poder discutir como é a qualidade da educação do país. Sem contar que o trâmite legal, né? Pra você mandar um vídeo, usar o vídeo de uma criança, precisa de uma autorização. Exatamente. Esse mecanismo aí. Crianças não como é são que peças seria feito? publicitárias. E, para além disso, me estranha muito que as pessoas que apoiam esse tipo de ação se digam tão contra a doutrinação e não percebam que elas não estão só sendo doutrinadas, como usadas como peça publicitária. Gente, socorro. Isso pode ampliar uma perseguição ao professor também, né? Porque esses vídeos não vão ficar limitados só à gravação de hino nacional, né? Vai ficar também exposto ali a comportamento dentro das salas de aula, dentro do colégio. Então, várias coisas ali poderão ser filmadas e enviadas por esse e-mail. Enfim, eu não vejo. A gente tem tanta prioridade que não é cantar o hino. Pensa na educação brasileira, pensa no que a gente tem de prioridades. Cantar o hino é prioridade. E nada contra cantar o hino. Ok, cantar o hino, desde que isso venha numa ação voluntária, numa ação natural, não como uma sugestão de uma propaganda. Não como primeira sugestão de Ministério oficial, da Educação, né? A primeira assim. coisa que se pensa no início de governo. Aproveitando que o Fefito comentou sobre a ideologia, eu sempre friso aqui que desideologizar não é a mesma coisa que ideologizar no sentido contrário. Sim. E o Zé Maria Trindade, ele trouxe aí a figura do Escola Sem Partido. Você viu qual foi a manifestação oficial deles? Olha só, em princípio, nada demais na recomendação de cantar o hino. Mas a carta com o convite para saudar o Brasil dos novos tempos e o slogan da campanha eleitoral lembra o canteiro de sálvias em forma de estrela no Jardim do Alvorada em 2002. Aqui eles fizeram uma referência àquela estrela que a então primeira-dama, Marisa Letícia, esposa do Lula, mandou plantar no Palácio da Alvorada em uma alusão clara ao partido que mostra como eles enxergavam, enfim, o Brasil e, por extensão... O aparelhamento. O aparelhamento até no jardim. Então, é muito interessante mostrar que o Escola Sem Partido foi extremamente coerente e fez críticas provando que, de fato, a sua missão não é ideologizar em sentido oposto, mas combater a ideologia. É claro que é de se lamentar que uma iniciativa bem-vinda tenha sido mal comunicada, e eu concordo com você, tanto na forma quanto no conteúdo. Valorizar os signos nacionais é muito positivo. A gente tem um hino maravilhoso, tanto em música como em poesia, né? Você vê, é um dos poucos hinos que não faz alusão à guerra, o hino brasileiro. Ele fala da morte no contexto da coragem, né, de ir à luta, ou não teme quem te adora a própria morte. Isso daí é muito legal. E a execução do hino também é um momento bem-vindo de contemplação da bandeira, né, como signo nacional. Eu não sou positivista, mas o lema deles é muito legal, né, que é amor, ordem e progresso. Infelizmente não coube o amor na bandeira, mas o oposto disso é ódio, caos e retrocesso, e tem uma série de reflexões interessantes do ponto de vista de civilidade e cidadania que os nossos jovens poderiam extrair desse momento. Uma pena que isso tenha se perdido nessa falha de comunicação, mas
Eu acabei de receber uma notificação aqui da assessoria do MEC falando o seguinte: a pedido do ministro, após reconhecer o equívoco da inserção da frase, vamos reenviar a carta para as escolas sem o trecho usado durante o período eleitoral e haverá algumas outras reformulações aí em relação ao conteúdo. Autocrítica também é uma novidade muito bem-vinda na política nacional. Mais ou menos, né? Porque tira o slogan, então, e mantém a ideia de cantar o hino e filmar as crianças? Não, que autocrítica é essa? Isso já foi esclarecido, né, Fefito? Oh. A filmagem, ela carece aí de autorização dos pais e ela tem caráter voluntário. Eu acho Então, que essa era a questão... Se é autocrítica, então que se ponha isso na carta. Olha só, não, e a questão da comunicação desse governo, gente, cadê? Parece que o Bolsonaro está indo em campanha, ele prefere se comunicar com o eleitorado, com o cidadão agora, porque ele governa para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Pelo Twitter, ficam essas mensagens truncadas, aí vem uma coisa com ares de bravata, aí volta para trás, vamos recolocar a frase, vamos reposicionar o que a gente quer com isso. Tá bem confuso, hein? Vamos seguir aqui no Morning Show. Ontem a gente noticiou rapidamente aqui a morte do jornalista Roberto Avallone, um ícone da crônica esportiva no Brasil. Foram muitas as homenagens ao longo do dia, né, Vini? Ele é um cara muito querido, que transitava ali com muita desenvoltura, né, em vários meios de comunicação, participou de várias emissoras, né, e teve um trabalho muito reconhecido no formato mesa redonda, né? Mesa redonda, mas como você bem lembrou, Edgar, ele começou no impresso, no jornal Última Hora, depois também no Jornal da Tarde, e já era uma característica acentuada aí do Roberto Avallone, o texto muito bem construído e bem refinado também. E ele levou esse texto para a apresentação dele nas mesas redondas do futebol. Então, a apresentação dele era quase uma poesia, né? Ele tinha também uma memória muito aguçada ali das coisas do futebol, conseguia lembrar dos times do Palmeiras da década de 40, 50, era uma verdadeira enciclopédia, e essa pontuação que ele colocava dentro da apresentação dele, né? Palmeiras, exclamação, interrogação, vírgula, né? Isso virou realmente um grande bordão. As pessoas, sempre que falavam do Avallone, ninguém conseguia falar do Avallone sem imitar o Avallone, né? Você já fala dele imitando o jeito dele. Parem as máquinas no pique, aquela coisa toda. Então ele virou um dos apresentadores mais imitados do país e revolucionou um pouco mesmo essa maneira de se apresentar a mesa redonda. Na Gazeta, ele ficou por volta de 20 anos, aí 2 décadas. Foi diretor de esportes formato, diretor de esportes, e ontem muita gente que foi aí chefiada pelo Roberto Avallone falou de que ele era um chefe muito exigente, mas ao mesmo tempo um chefe muito justo. Então foram realmente diversas homenagens. Nós tivemos os clubes de futebol se manifestando pelas redes sociais, principalmente os grandes aqui de São Paulo. A gente está mostrando agora mensagem ali do São Paulo Futebol Clube, o Avallone que praticava o jornalismo Futebol Clube, né? Então tem do São Paulo, teve do Corinthians e do Palmeiras também, né, Edgar? Porque o Palmeiras era a grande ele é palmeirense, né? Ele fazia um charme, na verdade, né? Pra dizer que não torcia pro Palmeiras, ele falava jornalismo Futebol Clube, mas ficava claro e evidente que ele era palmeirense, não fazia muita questão de esconder isso não, e isso particularmente é uma coisa que eu gosto no jornalismo esportivo. Eu já falei isso aqui, né? Porque todo mundo que trabalha com esporte no jornalismo é porque quando criança torcia para alguém, e o Avallone conseguia passar essa paixão dele pelo Palmeiras, ao mesmo tempo fazer o trabalho dele com muita competência, com muita isenção também. Essa era uma marca dele. O jornalista de um faro investigativo também, do furo, né, Edgar? Então, isso que ele trouxe um pouquinho do impresso também. E personalidades muito fortes também, né, Vini? Porque quem não lembra da briga dele com o Milton Neves durante a mesa redonda? Ficaram amigos, mas tiveram brigas pesadas ali. Sim, bastante polêmico. Então, por tudo isso, ontem realmente foram várias histórias, várias passagens aí que foram contadas por fãs, por companheiros de trabalho, por todo mundo que já teve a oportunidade aí de conviver um pouquinho com a Avallone. Inclusive, a única passagem que eu tenho com a Avallone é que vira e mexe eu descia aqui na Paulista para ir até o metrô, ali na Brigadeira, e eu às vezes via ele sentado tomando uma bebidinha em algum barzinho. Geralmente estava sozinho,
né? Então eu olhava, às vezes cumprimentava assim de longe, né? Gritava o nome dele e ele era sempre muito receptivo também, sempre Sim. retribuía ali o cumprimento. E o nosso companheiro aqui de casa, o Mauro Betting, que também eu não sei que time que o Mauro torce, viu, Edgar? Gravou um vídeo aqui exclusivo pra gente, pra relembrar um pouquinho também de Roberto Avalone. Tinha que ser com um fundo verde homenagem para Roberto Francisco Avalone. Eu só estou falando com vocês porque lá em 91, ele e o Chico Lang abriram as portas da TV Gazeta e os estúdios também para que eu pudesse trabalhar, como já trabalharia depois também na Rádio Gazeta. E não só como leitor primeiro, como telespectador e também como ouvinte, eu aprendi muito com o amigo Roberto Avalone. Mas principalmente aprendi demais como jornalista, como palmeirense, como pessoa física, como pessoa jurídica, como uma pessoa apaixonada pelo que faz. Pelo jornalismo, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo e principalmente pela paixão. Porque tudo na vida você tem que ter paixão. E poucos foram tão passionais para o bem e até para o mal como Roberto Avalone. Um baita chefe, um baita companheiro, um baita texto, um baita comentarista, um gigantesco palmeirense. Ele tão palmeirense e às vezes não conseguia ser tão bom jornalista como ele deixou a semente para todos. Um cara que todo mundo adora imitar, mas que no fundo é inimitável e vai fazer muita falta. Obrigado, amigo. Daí, legal a homenagem do Bet, hein? É, bem legal. Teve o Luxemburgo gravando vídeo pra ele também, viu, Edgar? Porque o Avalone denominou o Luxemburgo como Luxemburgo, o estrategista, né? Ele acabou ficando Sim. conhecido assim. E pra terminar, um último relato que eu achei bem legal foi do Flávio Prado, porque o Flávio foi quem substituiu o Avalone na mesa redonda Sim. depois de 20 anos. Então você imagine a responsabilidade, o peso que era daquilo, né? Por toda a marca e identificação que o Avalone tinha com o programa. E ontem no Gazeta Esportiva o Flávio acabou relembrando disso e disse que, assim, ele ficou nervoso, né? Não sabia como que ia ser, ele era do cartão verde e tá substituindo o Avalone, que era insubstituível. E aí o próprio Avalone pegou o telefone, ligou para ele e falou: Flávio, tô muito feliz de que é você que vai estar pegando o Mesa. E aquilo deu uma confiança, Sim. deu uma tranquilidade maior pro Flávio assumir o Mesa Redonda Boa. que ele apresenta até hoje. Valeu, Justo, Vini. Vamos nessa. Um laudo da Polícia Civil confirma tiro no gabinete do vereador Fernando Holliday em São Paulo. A reportagem é de Afonso Marangoni. A perícia feita pela Polícia Civil indica que o gabinete do vereador paulistano Fernando Holliday, do Democratas, foi alvo de tiro em dezembro do ano passado. Segundo o laudo, a marca que ficou no vidro tinha as características compatíveis com a possibilidade de ter sido causada por projétil disparado por arma de fogo de fora para dentro da Câmara dos Vereadores. Ao receber o resultado da perícia, o vereador afirmou que o ocorrido foi um atentado contra a democracia. O laudo da polícia, que confirma a tentativa de disparo contra mim dentro da Câmara Municipal, infelizmente confirma que São Paulo passou por um verdadeiro atentado à sua democracia no final do ano passado. E mais lamentável, ou tão lamentável quanto, são as tentativas de justificar o injustificável. Alguns dizem que eu provoquei manifestantes e por isso aquilo aconteceu, o que é absolutamente mentira. O disparo teria ocorrido após ele ir à janela acenar para manifestantes contrários ao projeto. Meu Deus. Bom, com a nobre motivação de saber o que acontece fora da minha bolha, eu me informo por veículos de mídia majoritariamente progressistas. Então, Globo News, CNN, Folha de São Paulo, essas coisas. Para minha surpresa e espanto, hoje eu não encontrei essa notícia na Folha de São Paulo, Edgar, versão impressa do jornal. Se esse fosse um país sério, isso seria matéria de capa em qualquer publicação que se diz defensora dos direitos humanos e das liberdades políticas. Eu até poderia sugerir uma matéria sensacionalista. Olha só, perícia confirma atentado a vereador negro e gay. Tá aí, ó, fácil, ia vender horrores. Só que, por que a Folha de São Paulo se omitiu nessa notícia? É porque a Folha é racista? É porque a Folha é homofóbica? Não, a notícia ela foi omitida porque a mídia é partidarizada, não tem outra explicação. O que não seria um problema, né, se a imprensa se revelasse como tal. Quando a gente está aqui em busca pela verdade, pelo menos eu tento fazer a minha parte. Eu sou comentarista político, conservador, essa é a minha visão de mundo e eu confio no discernimento do ouvinte para fazer o filtro desse viés, se ele assim julgar conveniente. Agora, olha que interessante. Isso é uma matéria da Folha de hoje. Olha o que eles trouxeram, isso sim, na versão impressa de hoje, página B5.
time LGBT diz ter sido alvo de discriminação. E aqui eu trago 2 trechos. Acusaram os meninos de atos inapropriados e falaram que viado merecia morrer. Um boletim de ocorrência por injúria e ameaça e um pedido de investigação foram registrados. Então, assim, longe de mim querer diminuir a gravidade, né, de atos discriminatórios, preconceito vai contra tudo que eu acredito. Mas, se a editoria da Folha faz uma matéria dessas, com esse destaque, baseado em ameaças a representantes LGBT, por que não relatar com ainda mais destaque, com ainda mais verve, mais espaço, a comprovação do atentado à vida do vereador negro e LGBT? E a gente já denunciou aqui que essa partidarização não é um caso isolado. O exemplo disso é o Prêmio Congresso em Foco, do próprio grupo Folha UOL, que prova essa parcialidade, né? Então você tem um prêmio que elege os melhores parlamentares do Brasil segundo os jornalistas, né? E aqui, pelos dados oficiais, são 89 profissionais de 44 veículos de imprensa que cobrem Brasília e votam nessa premiação. Os 5 primeiros colocados, 4 são do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e 1 é do PSB, Partido Socialista Brasileiro, né? Então é aquele negócio que eu já falei. Como comentarista, né, aí até parafraseando o Brizola, eu não posso ser redondo. Eu tenho que ter lado, eu tenho que me posicionar. Agora, o jornalismo, ele não tem esse fardo. E ninguém aqui está exigindo neutralidade, mas um mínimo de imparcialidade seria muito bem-vindo. Eu acho que é importante só colocar uma coisa. Mais do que falar do jornalismo, é importante a gente falar de LGBTfobia. Obviamente, tudo que vem acontecido tem que ser investigado. Uma coisa não é necessariamente mais grave do que a outra, porque a LGBTfobia opera nessas cidades, nesse país inteiro. O crime contra o Fernando Holliday tem que ser investigado, as injúrias contra o time de futebol têm que ser investigadas da mesma maneira. Mais do que prestar atenção no comportamento da imprensa, vamos prestar atenção no comportamento da sociedade e parar de passar pano pra homofobia, assim. Não tá mais na época da gente se normalizar esse tipo de coisa, não. E a oportunidade se faz aqui necessária que eu coloque aqui, em frente às pessoas que vem cobrando um posicionamento. Quando o Vini trouxe essa matéria pra gente, eu fui o primeiro a dizer, bolinha de gude é improvável, pela distância, né, que se encontra o gabinete do chão. A imagem é muito clara, quando você vê ali o Fernando Holliday na janela também, na ocasião, Vini, sim, a gente reportou isso, e eu fui aqui da seguinte posição, olha, a gente tem que ter cuidado quando mexe com paixões. Você vai instigar uma massa de opositores, de adversários políticos que estão ali à frente do seu gabinete, também se oferecer ao risco. Nada justificável. É condenável o crime, tem que ser investigado e tomara que se chegue aí no culpado e que se puna. E é muito sério na letra da lei. Bala, independente de quem atiçou a quem. Muito sério. Isso é muito sério. Mas se espera de um agente público um comportamento também que não ofereça esse tipo de justificativa para quem é um adversário político. Isso tem que ser dito. Agora, dizer que não é verdade, as imagens que a gente viu na ocasião ali, do ocorrido, mostram o Fernando Holliday na janela, sim. E isso, mas também mostra, na minha opinião, vidro vazado, né? Não deveria acontecer. Não deveria ser um comportamento de alguém que foi eleito ali, defende um eleitorado, enfim. Eu queria só fazer um contraponto ao que o Fefito trouxe, porque uma das formas de medir a gravidade, né, de um ato é avaliar o seu resultado possível, certo? Imagina se a bala tivesse encontrado o seu endereço, né? Ao atirar no gabinete do vereador, do ponto de vista do direito, né, o agressor ele assume o risco de matá-lo. Perfeito. Se isso tivesse acontecido, a gente estaria falando de homicídio doloso, né, dolo eventual, qualificado, né, inclusive devido à motivação política. Daria até para enquadrá-lo no artigo 20 da Lei de Segurança Nacional. Então, isso foi potencialmente o fato político mais grave desde a facada no então candidato Jair Bolsonaro. Por isso que surpreende o silêncio da Folha. Vamos nessa? Vamos virar o assunto. Paulinha, é com você que eu falo agora. Atores e outros artistas estão pedindo aí o fim das piadas com o colega Fábio Assunção da TV Globo, que, como todo mundo sabe, é dependente químico, né? Vamos lá, quem deu início a esse movimento, a essa onda dentro do Projac, Paulinha, dentro da Globo? Acho que nem só os famosos, muita gente que está acompanhando o pré-carnaval nos blocos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde essas máscaras estão sendo fortemente comercializadas, acho que já se incomodaram um pouco com isso, porque acho que muita gente também já entendeu, Edgar,
que ser químico dependente não é uma grande farra, né? Ainda tem É uma gente doença. de bom senso, né? Mas aí o ator Marcelo Serrado resolveu fazer um post na sua rede social com uma foto do Fábio Assunção e que diz o seguinte: além de figura pública, apresento a vocês um ser humano, portador de uma doença chamada dependência química. Alguém faz piada com atores que têm câncer? E aí, na sequência desse post do Marcelo Serrado, outras pessoas também resolveram replicar e falar sobre isso nas suas redes sociais. A gente teve a Carolina Dickmann, o Paulinho Vilhena. A Carolina Dickmann, inclusive, foi lá no stories dela e disse o seguinte, ó: bora tomar cuidado para que a nossa alegria no carnaval não seja um motivo de tristeza para alguém. Temos muito para aprender, boa folia e mais, muito mais amor. Ela também falou sobre empatia. A Mariana Rios e o Kleber Toledo também fizeram posts nas suas redes. A Mariana Rios escreveu: respeito é o ato de não fazer aos outros o que jamais gostaríamos que fizessem com a gente. É dar espaço para que os outros expressem suas opiniões sem discriminação ou punições. É não maltratar, humilhar ou espezinhar as pessoas simplesmente porque nos consideramos certos ou melhores. Paulinha, das primeiras coisas que a gente fala para filho criança, né? É Quando tá educando, né? Verdade. Olha, não vai fazer com os outros que você não gostaria que fizesse com você. E parece tão simples, Parece né, tão simples, Edgar? é. Mas esse caso do Fábio Assunção realmente, enfim, tem mudado talvez a percepção de muitos por ser um caso bastante público. Teve a história da música também, Então, que acho o que próprio esse foi Fábio... o grande ponto de virada dessa história, viu, Paulinha? Porque ele tratou de forma tão consciente, tão esclarecida o caso, sem ser agressivo com os meninos, né? Usou daquilo também para No caso da música, fazer uma, né, uma que boa fizeram. ação. Eu vi, Que eu ele acho que deu provocou uma mudança, Ele deu um realmente. verdadeiro Aikido, né? Que você usa a Foi. força do oponente contra Exatamente. ele. É Né? verdade, mas tem uma coisa também, falta uma consciência de determinados pais. Eu fui pra blocos de pré-carnaval esse final de semana, tem muito pai colocando a máscara em crianças, inclusive. A coisa já tá tão distante do significado original que as pessoas também não estão mais atrelando uma coisa a outra, assim. Ainda que houvesse alguma graça em fazer graça com dependentes químicos, crianças não são necessariamente o tipo de pessoa que pode se fantasiar disso, né? Não é exatamente o estímulo certo também. Acho que é importante pensar. Mas é absurdo ter que usar a máscara de um dependente químico para fazer piada com o vício, pelo amor de Deus. É isso aí. Daqui a pouco a gente segue aqui. Agora 10 horas 35 minutos, horário de Brasília. Vamos fazer um break, a gente volta rápido. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Nosso convidado de hoje estreou na televisão na novela Velho Chico em 2016, da TV Globo. Filho do humorista Shaolin, morto no mesmo ano, ele herdou a veia cômica e foi eleito o melhor humorista no prêmio Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Integrou também o elenco da nova novela, nova versão do clássico Os Trapalhões, melhor dizendo. Atualmente roda o Brasil com o seu show de stand-up comedy e grava a novela, a nova temporada da A Vila, com o Paulo Gustavo no Multishow. Lucas Veloso, seja bem-vindo a este programinha de rádio. Muito bom ter você por aqui, viu, Lucas? Imagina, rapaz. Você sabe que já fazia tempo que eu queria ser convidado. Ainda bem que deu certo, que então. eu fico encabulado de me convidar. Aqui as portas vão estar sempre abertas, Que meu massa, querido. obrigado mesmo. Vamos começar esse nosso papo aqui falando um pouquinho da animação O Parque dos Sonhos, na qual você dá voz a um dos personagens Isso, o Castorzinho ali. Gus. Vamos ver o trailer antes da gente falar, Lucas? Opa, Solta aí, vamos lá. Bruno. O Parque dos Sonhos está oficialmente aberto! Oh, volta aqui! I see trees of green. Uma terra perdida. Uau! Red roses too. Um lugar mágico esperando For me and you. por alguém especial. And I think to myself, what a wonderful world. Para trazer a alegria de volta. Alguém me belisca. O Parque dos Sonhos está oficialmente aberto!
ser um dia incrível. 1, 2, 3, oi! Prepare-se. É melhor se segurar. Bonitinho, né? Muito legal. Meus filhos estão loucos pra ver esse desenho. E você acabou de ganhar um par de convites para o Parque dos Sonhos. Olha! Quem tem boca vai a Roma, Edgar! Nossa, mas pra um ator jovem fazer uma animação deve ser meio realização de sonho. A gente cresce vendo desenho. Muito mesmo. Cara, eu vi a pré... Eu sabia da história do filme, mas quando a gente dubla, eu não sabia como era o processo de dublagem, enfim. Sim. Nós não vemos o filme. Aliás, Lucas, você é um cara multitalento, né, cara? Você atua, é músico, faz Rapaz, mímica. eu faço tudo. Deve fazer uma culinária ali nordestina, que você é de dança, Campina Grande. ele foi finalista da Dança Dançaria, pé de Foi, meu. valsa. Barromeno. Quero saber o seguinte, o trabalho de dublagem aí, como é que foi esse desafio pra Cara, você? foi maravilhoso. Sabe aquela ocasião que ligam pra você, falam que, não, topa fazer e tal, aí você aceita, quando desliga o telefone, você fala, caraca, eu aceitei. E agora? Agora vai. Aí depois que eu aceitei, eu lembrei que eu não sou dublador, né? E eu tenho um respeito muito grande pela profissão da dublagem e pelos dubladores, enfim, eu tenho um respeito gigante. Então, por ter tanto respeito, eu tenho medo de chegar lá, só porque é artista, o menino vai chegar e vai achar que sabe, e acabar manchando a profissão deles. Então eu cheguei com muito cuidado e o nervosismo aumentou quando eu descobri que era o Wendel Bezerra, diretor de dublagem. Nada mais, nada menos do que o nosso Goku, o nosso Bob Esponja, nosso Jack Chan. Da parte deles, Somente... Você fez um Kamehameha com ele? Diz que sim. Eu pedi, depois que eu terminei de dublar, eu pedi pra ele fazer. Eu tive que tietar, cara. gente. Não dá pra não deixar. Mas onde você se ancorou? Onde você encontrou ali um porto seguro? Porque, cara, você faz várias imitações. Isso já é uma mão na roda, vai. Já mexo um pouquinho. Aliás, um imitador de verdade nesse Olha lá. programa Olha tava lá. faltando há muito tempo, meu. Brincadeira. Mas, cara, eu fiquei apaixonado pela dublagem. Não se conhece o filme antes e não se tem tempo de estudar. A dublagem é uma coisa muito de vai fazendo. E aí a gente encontra o estado de espírito daquele bonequinho e você vai... A voz aparece, acontece. Se você me pedir pra fazer hoje, eu não me lembro como é, porque... Porque tem que estar imbuído daquela... Eu tava naquela vibe, né? Sim. Sabe um negócio curioso? Como eu fui parar no estúdio de dublagem. Como foi? Eu não sei se a galera da Paramount sabia da minha existência, mas aí eu fiz uma piada uma vez, porque tava o Luan Santana, o Whindersson Nunes em João Pessoa, na Paraíba. Eu tinha convite pra ir pro show do Luan, no mesmo camarote que o Whindersson ia ficar, depois a gente ia jantar. Olha a E o que eu fui fazer? Eu fui trabalhar. Eu tava pegando avião pra gravar. E aí, sabe quando todos os seus amigos estão na festa, você é o único que tá em casa, na janela, assim, sabe? Com aquela cara de depressão. Aí eu fiz um storyzinho brincando com isso, falando, galera, não vai rolar de eu ir lá no evento, porque eu tô tendo que jogar sinuca lá em Hollywood com uns amigos meus. E tô indo lá pra Hollywood. Alô, Paramount, tô chegando. Veio, por acaso, na minha cabeça o nome Paramount, e aí eu taguei a Paramount. E sem querer eu taguei a Paramount Brasil. Você é muito esperto. Taguei a primeira que apareceu, a primeira não apareceu a gringa, apareceu a brasileira. Taguei e deixei lá, de zoeira mesmo, tal. Na mesma semana, os caras ligaram pra gente. Olha aí. Que tinha chegado o filme pra dublar, e aí eles me convidaram. Jogou a isca e veio. E aconteceu, então, desde esse dia eu tô tagueando todos os outros estúdios. Pra conseguir um job, Tô né? atirando pra tudo quanto é lado agora, que não é trabalhador. Tá quase me convencendo a fazer um Twitter, hein? Isso daí. Cara, faz o Twitter. Pois é. Aliás, eu me identifiquei muito com isso que você disse de tietar, né? O cara. Esses dias eu tive o prazer de encontrar o Felipe Xavier aqui na rádio, né? Que faz o Dr. Pimpolho, Sandra. Aliás, isso! Fala que é o Felipe que faz a Sandra. Não aguento mais responder que não sou eu que faço a Sandra. Minha voz só Não é é fina. você? Eu não sou a Sandra, tá bom? Não acredito. É isso, tem que falar, né? Sandra, meu nome não é Sandra. Meu nome não é Sandra. Só o estilo de vida que é igual, né, Pepito? Mas então, aí eu encontrei o Felipe Xavier
E eu fiquei morrendo de vontade de pedir para ele imitar os personagens, mas eu consegui resistir bravamente. Foi um primeiro contato, eu achei que seria exagerado. Mas eu queria te levar para um outro momento aí da tua carreira em relação aos Trapalhões, né? Fala-se muito dessa diferença entre o humor antigo e o humor mais atual, que sofre um pouco com a ditadura do politicamente correto e enfim. Que bom que você usou a palavra ditadura. Tá nessa baliza, né? Eu queria saber, você acha que é possível fazer o humor sem arriscar ofender alguém? Claro que é possível. Inclusive, é possível fazer qualquer tipo de humor. É possível fazer, sim, piada com gordo, com negro, com homossexual, sem ofender eles. É muito possível, porque eles mesmos fazem isso, né? Eu sempre recebi piada porque eu sempre fui maguinho demais. Sempre recebi esse bullying do bom sentido, que amadurece, esse bullying que pode servir como fertilizante para a criatividade da gente. Provoca, né? Exatamente, a provocação que você responde ela e acaba criando teu instinto ali de defesa, de sobrevivência. Eu acho o seguinte, só existem dois tipos de humor, o engraçado e o sem graça. Boa. Não tem como que fugir nem música, disso. é a boa ou a ruim. Exatamente. Tem um comediante americano, até esqueci o nome dele agora, mas ele trabalha somente com piadas ácidas. E o cara nunca foi, tipo... bloqueado pela plateia ou sofreu algum tipo de baque na carreira dele por fazer piadas ácidas, porque as piadas são boas, são inteligentes, dá pra entender, e não é necessariamente para ofender, são piadas. Então, assim, eu acho que não é muito o que você faz, é como você faz. É lógico que tem, por exemplo, um bom senso que o comediante tem que ter de que, gente, eu não vou fazer piada com isso. Eu, por exemplo, sou contra o politicamente correto, mas eu não vejo um pingo de graça na galera colocar máscara com a cara de Fábio Assunção para o carnaval, porque ele é um dependente químico, ele precisa de ajuda. Falamos aqui desse tema, falar, tudo. Mas eu queria só pontuar com você nessa questão que o Caio trouxe, porque, por exemplo, tem humoristas que falam, eu faço piadas com o opressor, não com o oprimido. Como é que, por exemplo, essa frase é uma opção do humorista, né? Claro. Ele tem uma opção por fazer brincadeiras jocosas com o cara que oprime, não com o que é o oprimido. Como é que você recebe isso? Eu acho que dá pra fazer piada com os dois. Só que, por exemplo, você vai fazer piada com o oprimido. Vou te dar um exemplo aqui. O professor Raimundo, ele fazia piadas com o oprimido. E o salário, isso é uma piada com o professor que ganha pouco. Porque ganha pouco. Então, não é uma crítica aí? É uma crítica, mas é utilizando quem? A figura do opressor ou do oprimido? Do oprimido. Entendi o seu ponto agora. E o momento em que ele faz piada com o opressor é quando ele pega um justo veríssimo e tá escondendo 50 milhões numa mala pra botar no quartinho, que inclusive isso aconteceu 20 anos depois. Mas aí você é sacanagem, porque Chico Anísio é gênio, né, velho? Não, mas é justo por isso que eu tô usando ele como exemplo, porque ninguém entende ou entendeu mais de humor do que o Chico Anísio. Lucas, você pai te dava conselho? Desculpa, Vini. Seu pai te dava conselho de piada? Demais. Ele dirigiu 2 shows meus, né? Os 2 primeiros meus. Depois ele faleceu, aí eu comecei a me dirigir. Mas até então, cara, tudo eu passava pra ele, via o que era que ele achava. Que tipo de condução porque ele tinha... que ele te dava? Assim, coisas que você pensava e que de repente ele te deu um toque e deu uma mudada? Muito. Coisa que realmente às vezes tirava. E ele mexia muito na ordem dos shows, porque pelo menos o meu show ele tem uma linha de tempo, quase que linha de tempo, que eu brinco muito com o meu... apesar de eu ter pouco tempo de vida, né, eu tenho 22 anos, mas eu tenho já meus 7 aninhos de carreira, então eu vou contando minha história com todos os causos de estrada, de chifre que a gente leva, de dívida que a gente tem, essa história de brincar com o oprimido, só que assim, falando que ele não tem voz pra falar, porque o artista ele tem um microfone. Isso aqui é poderoso. Então, quando a gente pega pra dar voz a quem não tem, a galera fica do nosso lado. Sim. Entendeu? Quando é pra fazer... Eu não tenho medo nenhum de fazer piada, como faço hoje. Eu brinco com o Bolsonaro. Nem sempre a galera fica do nosso lado. Nem sempre a galera fica, mas graças a Deus, a maioria das vezes dá certo, né? Cara, esses dias eu falei até no meu Instagram, porque, sei lá, 2 anos atrás, a gente fazia piada com Lula. Lula cachaceiro, Lula não sei o quê, aquela história, né? Quando ele foi preso, eu fiz um videozinho que eu postei, deu um bocado de visualização, curtida pra caramba, que foi ele dizendo assim, Vamos lá, vai, Lula. Povo brasileiro, eu queria dizer pra vocês que tudo bem, agora eu tô preso, já fui julgado, enfim, agora eu quero escolher meu vizinho, vem pra cá também a Éfio, tô esperando você, tô esperando o Alckmin também. Então eu falei disso, depois eu fiz uma chamada pro show, que era Lula também falando
povo brasileiro, tô chegando aí na cidade tal, na data tal, para o show do Lucas Veloso, e eu vou porque eu tô aqui me sentindo muito preso em Curitiba, eu vou correndo feito um condenado comprar meu ingresso. Aí a galera da... Teve uma que você convidou o Bolsonaro, não convidou? O Bolsonaro, o Pablo Vittar e Lula concordando. Lula convidando o Bolsonaro. E aí, Bobô, você vai... Bobô é o apelido carinhoso que eu dei pro Bolsonaro, sabe? Bobô, você vai pro show do Lucas Veloso? Atenção, Pablo Vittar. Pô, você não vai embora do Brasil mesmo, né, cara? Falou que eu fui eleito, mas tudo bem, vamos lá, vou comprar ingresso com a minha diva, Pablo Vittar, vamos, todo mundo, vou passar na casa do Lula também pra pegar ele, e aí a gente vai. Com certeza, Bolsonaro, eu vou dizer pra você, a única coisa que a gente concorda é que Lucas Veloso é bom demais. Aí, eu fazendo isso, eu vou te falar um negócio. Os 3 primeiros vídeos que eu joguei, imitando os 3 no mesmo vídeo, eu fui criticado de bolsominion, de petralha, de tudo. Você juntou Tá no todo caminho mundo. certo. Juntei todo mundo. Gente, a obrigação do humorista é denunciar. Eu vou denunciar o que tiver que denunciar. Ô Lucas, no começo que você tava falando aí sobre o desafio, né, de ser dublador, que depois você desligou o telefone e falou, caramba, aceitei esse convite. Mas eu vejo sua carreira meio que assim, né, porque você surgiu fazendo ali as imitações, tal, com seus shows, de repente você já tava na novela Velho Chico, atuando em um dos grandes papéis ali da trama, imitando o Silvio Santos, que era um negócio novo na TV, né? Alguém na Globo, dentro de uma novela, imitando o Silvio Santos. E depois teve o desafio também de fazer o Didi, né? O personagem ali, que seria o Didi nos Novos Trapalhões. Como que você pesou isso na época? Porque o Didi é uma grande marca, os Trapalhões também. E Pra como que foi... mexer com isso? Você chegou a pensar E como nisso? que foi o trabalho dele? Você chegou a conversar com ele, junto com você, pra te auxiliar? E por que não volta os Trapalhões? Porque durou só uma temporada. Boa pergunta, garoto. Boa pergunta e boa pergunta também. Primeiro, vamos lá. Eu não penso muito quando eu vou aceitar um trabalho. Pode ser um defeito meu também, isso. Essa história do que quando eu desliguei o telefone, caiu a ficha que eu falei, caraca, velho, eu não sou dublador. Eu lembrei depois. Na época da novela, a oportunidade que eu tinha de jogar minha cara para o Brasil inteiro foi eu fazer um teste pra novela. Eu fiz um teste, graças a Deus passei, rolou, beleza. E pra mim foi muito bom em relação à carreira, porque eu tava no programa do Gugu. Eu não sei se alguém lembra, eu trabalhei um tempão lá no Gugu. Eu fiquei 3 semanas lá no programa do Gugu. Mas trabalhei. Trabalhou. E assim, lá no Gugu eu era o filho do Shaolin. Quando eu entrei no Velho Chico, eu era o personagem. Então minha cara tava lá, era personagem. Depois a galera veio meio que descobrindo e entendendo que eu era filho do Shaolin. Aí surgiu os Trapalhões. Mesma ocasião da dublagem. Eu aceito depois que eu me... nossa, é Trapalhões, né? Eita, caramba. Agora. Não é um programinha novo. Então, eu não fazia ideia do que era que encontrava. Eu não sabia que eu ia ser Didico. Eu achava que eu ia ser o Didi. Porque me chamaram dizendo assim, você quer ser o novo Didi? Eu quero. Tá, fui. Mas, tipo, é uma responsa que dá uma dor de cabeça danada. E mesmo sendo Didico, as pessoas associavam. Inclusive não entenderam muito bem, né? Porque tinha os dois e tal. Todo mundo me perguntava quem é que vai ser o Didi nessa nova versão dos Trapalhões. Eu digo, rapaz, escolheram o Renato Aragão porque achavam ele bom pra fazer. Eu respondia sempre isso, né? E só respondendo a tua pergunta aqui rapidinho. A segunda temporada dos Trapalhões, a gente foi bem de audiências, né? Segundo os numerozinhos, a gente tava bacana e tal. O público-alvo, que era o infantil, foi ok também. Mas aí eu não sei o porquê que não... chegaram a confirmar. Tinha um grupo dos Trapalhões, a diretora lá confirmou a segunda temporada, mas depois falou que não ia ter mais. Então, quem quiser, vai lá no @RicardoWaddington e pergunta a ele na direct. Conversou com o Renato? Peraí, só um minutinho. Bastante. Peraí, só um minutinho. Eu vou fazer uma pausa aqui com o Lucas, que tá conversando com a gente sobre carreira, tudo para receber aqui nos estúdios o Felipe Moura Brasil, que traz agora uma informação, uma notícia exclusiva da Jovem Pan, que ele apurou, ainda sobre o comunicado do Ministério da Educação e Cultura, que gerou toda essa discussão, que começou ontem, essa discussão toda, quando foi feito o comunicado e repercutiu, e vem repercutindo na imprensa. Bom dia, Felipe. Bom dia, Edgar. Bom dia aos ouvintes, espectadores da Jovem Pan, toda a equipe, com perdão de interromper uma entrevista sempre animada como é do Morning Show, mas houve toda essa polêmica em razão do envio de um comunicado pelo ministro da Educação aos diretores de escolas de todo o país, que reproduzia o slogan de campanha do Jair Bolsonaro, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, e pedia que na volta às aulas os alunos fossem filmados durante a execução
execução do hino nacional. Então a Jovem Pan soube em primeira mão o seguinte, que o Ministério da Educação vai enviar ainda nessa terça-feira, 26, às escolas do país uma carta atualizada do ministro, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, com um pedido de cumprimento voluntário para que seja lida no primeiro dia letivo deste ano. A carta a ser lida foi devidamente revisada a pedido do ministro após reconhecer o equívoco, tendo sido retirado o trecho também utilizado durante o período eleitoral. Evidentemente uma referência ao slogan de campanha do Jair Bolsonaro. A carta com a versão adequada tem a seguinte redação, abro aspas, brasileiros, vamos saudar o Brasil e celebrar a educação responsável e de qualidade a ser desenvolvida na nossa escola pelos professores em benefício de vocês, alunos, que constituem a nova geração. Fecho aspas. No e-mail em que a carta revisada será enviada, pede-se ainda que, após a sua leitura, professores, alunos e demais funcionários da escola fiquem perfilados diante da bandeira do Brasil, se houver na unidade de ensino, e que seja executado o hino nacional. Para os diretores que desejarem atender voluntariamente o pedido do ministro, a mensagem também solicita que um representante da escola filme, com aparelho celular, trechos curtos da leitura da carta e da execução do hino. A gravação deve ser precedida de autorização legal da pessoa filmada ou de seu responsável. Em seguida, pede-se que os vídeos sejam encaminhados por e-mail ao MEC e à Secretaria Especial de Comunicação Social, SECOM, da Presidência da República. Os vídeos devem ter até 25 megabytes e a mensagem de envio deve conter nome da escola, número de alunos, de professores e de funcionários. Isso tudo é um comunicado do MEC. Após o recebimento das gravações, será feita uma seleção das imagens com trechos da leitura da carta por um representante da escola. A atividade faz parte da política de incentivo à valorização dos símbolos nacionais. Então, esse é o comunicado do Ministério da Educação, que ameniza o texto do comunicado de ontem, que gerou uma série de polêmicas, mas, pelo visto, Edgar não recua em relação à filmagem, apenas pede autorização antecipada, fala em trechos curtos, até porque antecipados, seria uma exatamente. coisa meio inviável, né? Para o Ministério receber, imagina quantos vídeos não receberia. E ali sim apurar quem apareceu para conseguir autorização me parecia um mecanismo um pouco difícil de ser cumprido, né? Exato. Imagens de crianças sempre geram Além do também quê? Muita polêmica, não se pode fazer isso de uma maneira absolutamente não racional. Legal, né? Felipe. Então fica aí o comunicado, fica aí o aviso e evidentemente o ministro reconheceu o equívoco que foi retirado o slogan da campanha, que obviamente contamina qualquer comunicado oficial de um ministério. Boa. Aí sim, Felipe Moura Brasil, atualizando a gente então, trazendo a informação, o comunicado atualizado do Ministério da Cultura. A gente vai seguir aqui Da no Educação. Da Ministério da Educação e Cultura. Porque o vídeo das criancinhas cantando o hino nacional vai dar like, pô. Vai dar like? Vai dar muito like, vídeo de criança é sucesso. É o MEC, né? E o Lula gosta? Povo brasileiro, eu fico com certa inveja, porque nessa idade aí eu não sabia nem ler. Olha aqui, a gente retoma essa entrevista com o Lucas Veloso aqui no Morning Show daqui a pouquinho, depois do comercial. Valeu, Felipe, mais uma vez, obrigado. Agora, 11 horas, 2 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Agora. Lucas Veloso com a gente hoje aqui no Morning Show, falando um pouco, né, do seu trabalho como dublador, ator, músico, mímico. Ele que dia 14 vai estar aí na estreia, né, de mais um filme de animação. Faz o Castorzinho, como é que é o nome do Castorzinho? Gus, o Castor Gus. O Castor e Gus. o parceiro dele é o Cooper, que é dublado pelo meu parceiro Rafael Infante também. Isso aí. Foi O muito Parque massa. dos Sonhos é o nome da animação. O Parque dos Sonhos, Parque é isso aí. dos Sonhos. Cara, é um filme sensacional. É animação, a galera dá essa imagem de filme pra criança, mas eu vou te falar um negócio. É um filme que o adulto precisa ver, porque isso é uma lição de vida, velho. Fala, Vini. Vini, que ficou uma pergunta penduradinha ali. Não, só entrou... sobre a relação do Renato nos bastidores ali dos Novos Trapalhões, que vocês conversaram, se ele deu algum... Do Renato Aragão, pessoal. alguma instrução. o Didi. Pô, o seu Didi, cara. O Didi. Não, pra gente que é íntimo, né? Não, bati um papo bom com ele mesmo, muito bom. A parte difícil é que os Trapalhões, assim, pelo que a gente entendeu conversando com o Dedé e com o Renato, é que os Trapalhões não foi uma coisa planejada, que eles disseram, vamos fazer um sucesso aqui, vamos fazer assim, 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 uma matemática. Não, foi uma coisa que foi acontecendo, sabe? Tipo, deu certo o Didi Dedé, vamos pegar um Mussum, apareceu, foi primeiro Mussum, por último Zacarias, né?
E foi muito louco, que deu certo e foi um sucesso que acho que nem eles esperavam. Então, quando você conversa com o Renato e com o Dedé, eles começam a contar as histórias daquela época e a gente falando, tá, mas e aí, o segredo? Tá? Cara, a gente só fazia. Então, eu acho que essa foi a maior lição, porque comprova uma coisa que a gente fala muito às vezes, né? A comédia não se ensaia, se vive. Você tem que viver aquilo ali, você tem que acreditar na piada que tá fazendo, você tem que ser tudo autêntico, né? Então eu acho que foi profissionalmente, foi um toque importante que ele me deu sem querer me dar. Porque ele não falou com palavras, foi com a gente convivendo que eu fui vendo quem é. E, cara, agradeço muito a receptividade dos dois, que tanto o seu Renato como o Dedé, eles são muito tranquilos. A gente sai pra jantar, me recebeu na casa dele, enfim. Dedé já esteve aqui com a gente, é uma figura realmente... Cara, ele é iluminado, ele é sensacional mesmo. Eu morro de vontade de pegar ele pra criar. Fala, Lucas, Fefito. daqui a pouco a gente vai falar aqui da novela que esse país está vivendo nos últimos tempos. Não tem nada a ver com o governo, é a novela da Marina Rui Barbosa e do José Loreto. Eu quero dizer... Eu vi que você, ao contrário de alguns famosos, você se posicionou sobre o assunto. Me posicionei, cara. E você é alguém que tem um relacionamento bem público, já que você conheceu a sua namorada na Dança dos Famosos. Vocês foram finalistas juntos. Exatamente. Estão juntos até hoje. Queria que você falasse um pouco até hoje, meu. sobre o assunto. Que você ficou muito passado com esse triângulo amoroso? Você acha que tem um culpado? Cara, fiquei de verdade. Eu não conheço nem o Loreto, nem a Marina. Assim, conheço de oi, tudo bem, tal, de apertar a mão e não uma vez só, há 2 anos atrás. Eu vi a Marina nos corredores, apertei a mão dela, não lavei até hoje, brincadeira. Mas... se ela é ruiva de verdade, mentira. Oi? Perguntou se ela é ruiva de verdade. Cara, não, é uma menina linda, né? Esse povo que faz novela é tudo bonito. É por isso que eu não faço mais, entendeu? Mas esse povo que faz novela é tudo bonito. O que foi que aconteceu? Eu até coloquei ontem no Instagram, né, em relação a Noronha. A galera me pergunta muito em relação a Noronha. E aí, é verdade, porque eu sou muito aberto. Como foi a sua participação? Cara, não chamam o humorista pra suruba. Não dá pra chamar. Chamam. Não chama. Eles acham que a gente não vai levar a suruba a sério. Mas se me chamassem, eu ia, tá ligado? Mas não me chamam, não. Acho que por isso que eu nunca consegui hotel pra Noronha. Acho que eles veem o nome da reserva lá, Lucas Veloso, cancela. Não, tira ele daqui. Nunca fui, não. Mas eu saí em defesa no Twitter, né, da Marina, assim que começou o bafafá, porque foi uma porrada de hater, foi lá tanto no Twitter quanto no Instagram dela, acabar com ela, só que ela estuprou o José Loreto, ela amarrou ele, forçou ele a fazer alguma coisa. Se aconteceu alguma coisa, que é problema deles, o menino participou e teve o consentimento dele, cara. Então, velho, se é pra julgar, julga os dois, já. Não vai ficar julgando só um. Tá certíssimo. O diretor já me deu o toque aqui pra já descontar a fofoca junto, que eu ia contar daqui a pouco. Qual que é? Vamos atualizar. O José Loreto, gente, agora vai perder o posto de galã da novela. Porque, no final das contas, o Bruno Galhaço não tava funcionando muito, ele ia, sei lá, o terceiro vértice. E o que aconteceu é que a Globo deu 2 dias de folga pra ele semana passada. Pra não se estranharem nos bastidores, ele e a Marina Rui Barbosa, que chamou ele pra uma conversa. E o personagem dele, que tava virando um galã, vai voltar a ser agressivo. Vai voltar a ser obsessivo, como ele era no começo da novela. Ou seja, tudo para não haver cenas quentes e constrangedoras. Que o climão ficou ruim, Fefito. Ficou pesado entre Marina Rui Barbosa e José Loreto, gente. Tá? O José Loreto mexeu até com a novela das 7, né, Vini? Porque a Débora Nascimento tirou uma semana de folga da novela também. Então agora a treta nos bastidores tá pesada e afetou também. Cara, e às vezes o a andamento história dos tava capítulos. ficando boa, né? Mas o clima estraga tudo, que loucura. Já não tava boa, né? Ficou pior ainda. Bom, olha, eu queria agradecer aqui ao Lucas Veloso, ele que vai estrear no dia 14 de março o filme O Parque Vou dos chamar de Sonhos. filme, não vou falar mais animação. É isso aí, o filme O Parque dos Sonhos. Gente, tá muito lindo, é realmente um filme pra família inteira ver. Você vai mexer com o teu lúdico, vai se emocionar, vai dar risada. Então, pega as crianças, pega os adolescentes, pega os velhos também, leva todo mundo pra Passa o serviço aí com a voz do teu personagem. Vamos ver você. Você sabe que Eu não lembro, foi o que eu ele falei falou, no início, foi uma coisa tão orgânica que aconteceu na hora que eu nem me reconheci no vídeo. Pode ser de outro personagem, então, que eu sou fã que você faz? Quem? Que o seu pai fazia e você faz muito bem também, Chico Anísio. Então vamos lá. Chico Anísio com aquela cara dele de quem prende espirro, né? É você que está acompanhando agora a Rádio Jovem Pan. Vou convidar todo mundo para no dia 14 de março. Você leva a sua família, as crianças, vai para o cinema assistir o Parque dos Sonhos. E é isso aí, estou esperando você. Muito bom, cara. Muito bom.
Aqui, Lucas Veloso com a gente no Morning Show, esse grande humorista, músico, ator, mímico e o que mais aparecer pela frente. Sobrevivente, o que apareceu eu tô fazendo. Tá fazendo. Vai botar uma hashtag aí da Paramount que você consegue outro trampo logo, logo. Vai Opa, lá. vamos lá, vamos taguear. Valeu, Lucas. Valeu, gente. Obrigado, hein? Quem tá aí pra dar a hora certa? Porque nós temos um cast também aqui, O olha. grande Lucas é vice-campeão da dança. Porra, e ainda pegou a bailarina. É brincadeira, né? Tá com ela até hoje. É o Faustão, viu? É o Faustão É, não sei se depois, Silva. Você não depois do percebeu. imitador, vocês mandam essa, é brincadeira. 11h15, horário de Brasília. Boa. Aí, vamos lá, Paulinha. É com você, garota, agora. Vamos lá, durante essa madrugada, José de Abreu, ator brasileiro José de Abreu, foi parar nos assuntos mais comentados do Tweets. E aí? Por quê, hein? Tá até agora, Edgar. Porque rolou uma É o Sarney que ele tá imitando. autoproclamação Parece o de Sarney. presidente do Brasil. o Ele se bigode é do autoproclamou Sarney, meu. Presidente do Brasil, temos aí o print desse grande momento. E ele foi lá e escreveu: a partir de hoje eu sou o autodeclarado presidente do Brasil, igual fizeram na Venezuela. Lula está nomeado chefe da Casa Civil, Militar e Religiosa do Brasil, Edgar. E não foi só esse tweet, querido, porque a gente teve todo um despacho desse presidente que aconteceu durante... Todo um thread. Durante horas. Toda uma thread aí. Então, tivemos a foto com a faixa, o look da posse, que também foi algo que ele postou, com a sua touquinha. Não tem aí, Bruno, pra colocar o look da posse? Aí, ó, o look da posse, José de Abreu fez essa produção. Zé de Abreu, boina, tá proibido até 2030. Aí ele Crime começou fashion. a falar das suas exigências, né? Claro que começou então com a libertação do Lula, seguida da prisão do Moro, né? Então eu autodeclamo o presidente do Brasil, exijo que Lula seja solto para assumir o Ministério dos Justos. Vários empregos pro Lula estão rolando aí nos despachos do presidente José de Abreu. Aí outra coisa, Moro será declarado traidor da pátria e terá a mesma sentença que deu a Lula multiplicada por 10. Passará o resto da vida na cadeia fazendo PowerPoint com o Dallagnol. Aí também, visando o quê? Apoios internacionais, a gente teve aí vários contatos do presidente com pessoas de outros países, também o ato de mudar a capital do país para o Nordeste, a transformação de Brasília numa cidade turística, onde todos os brasileiros poderão brincar de deputados federais, senadores e ministros do Supremo sem direito a voto. Veja que coisa. Ele também deu poder de voto duplo para negros, indígenas, LGBTs e mulheres, entre outras minorias, Edgar. Como vice, ele escolheu Maria do Rosário, a quem ele diz aqui, a mulher que enfrentou o Bozo cara a cara. Tem muitas outras medidas aqui que foram despachadas aí por José de Abreu. Inclusive, ele escalou todo um ministério, gente. Ele não nomeou o Caio Coppola pra alguma Caio coisa? Coppola não ficou com nenhum Ué. ministério. Ele não está em nenhum Caio ministério Coppola foi de José de extraditado. Abreu. Ele ainda não saiu essa lista, mas talvez esteja lá. Auxiliar do PowerPoint. Na verdade, assim, eu relatei as ameaças, né, para as autoridades públicas. Elas falaram que não eram tão graves, então eu fui me exilar na Europa. Ah, você não foi pra Cuba? Não. Teve tempo de falar do hino nas escolas. O presidente José de Abreu disse que iria proibir o hino para maiores de 18 anos. Disse aqui que o hino nacional só será cantado por iniciativa dos brasileiros em qualquer tipo de solenidade, sendo proibida sua obrigatoriedade em todo o território nacional. Veja bem. E acabou demitindo o atual ministro da Educação por idiotice aguda. Também confirmou aqui o Estado laico. Enfim, Nossa. tem um ministério extenso, tá todo escalado. Primeiro dia de esse governo? ministério. Quantas Você ações, acredita? hein? É muita gente aqui. Ministra das Relações Sociais, a Lola Aronovitch, que é professora da UFC e feminista. maravilhosa. A gente teve também aqui, Essa nota olha, o acaba, Suplicy, ministro do Bem. Eu não sei, eu sei que no fim do dia, no fim de tudo isso, o que é que o nosso presidente postou? Ser presidente cansa. Aqui no exílio já são 4h54 da manhã. Amanhã tem mais. Boa noite, meu povo. Seu presidente não os decepcionará. Avante. O Brasil ao lado de todos, nem acima, nem abaixo. Nossa bandeira jamais será laranja. E fechando com meus caros concidadãos, vamos dormir. Amanhã será um dia de luta para incrementar a presidência. Boa noite, fiquem em paz. E se der, façam sexo antes, Edgar. Caramba, hein? Olha só. Foram então. muitos despachos. Tudo isso em algumas horas de governo. Você né? viu? Que brisa. Bom, pelo menos dessa vez teve um pouquinho de humor, né? A única coisa chata é que de tudo que ele poderia falar sobre a Venezuela, né? Usando aí a sua popularidade, né? E o seu talento como ator, né? Exclusivamente,
ele poderia ter emprestado aí para a causa dos direitos humanos, né? Quem melhor definiu a reação dos socialistas e dos progressistas à crise humanitária e à violação dos direitos humanos na Venezuela foi a nossa colega Vera Magalhães, né? Ela usou a expressão, ela disse o seguinte, é o apagão moral da esquerda, apagão moral. Só que esse conceito ele não se aplica ao Zé de Abreu, na minha opinião, porque para que algo se apague é preciso que ele esteja aceso, né, em primeiro lugar. E do ponto de vista moral, o Zé de Abreu é literalmente o Zé do Breu, né? O breu, a escuridão total, essa escuridão ideológica que aprisiona a ponto do cara cuspir numa mulher num restaurante por divergência política. Então, enfim, que ele continue aí tendo seus rompantes aí de humor, mas de vez em quando seria legal ele prestar solidariedade a toda a população venezuelana que passa fome, tem seus direitos perseguidos por um governo tirânico. Paulinha, vamos lá. A história do Ministério da Educação, você viu, o Moura Brasil teve aqui falando, atualizando, né, o comunicado do Ministério da Educação, que quer que os alunos e professores fiquem perfilados ali, né? Sugere que os alunos fiquem perfilados cantando o hino nacional. Conta pra gente aí como é que tá a nossa hashtag Meu Hino. Tá cheio de hinos, né, Edgar? Não sei se os que o ministro gostaria. A Suane Kelly, hashtag Meu Hino Born This Way de Lady Gaga. Ai, concordo, meu hino também. Temos mais aqui, ó, o Nino Passo diz o seguinte, ó, quanto à autorização do uso de imagem, pelo menos na escola onde trabalho, os pais assinam no ato da matrícula. É verdade, na escola do meu filho também, Edgar, eles pedem para autorização, mas para uso interno da escola, né? Então, sei lá, nesse caso, se agora vai ter que mandar, talvez teria que atualizar isso daí. Tem também o Alan dizendo... Life is a Mystery, meu hino, Like a Prayer de Madonna. Mas parece que no Twitter o hino mesmo é a música nova do Pablo Vittar, viu? Tá lá em primeiro lugar, Buzina Clipe, com emoji de ET, queridos. O clipe é um bafo no espaço. Pablo Vittar tá com dor nas costas de carregar o pop nas costas. Olha aí. Vamos lá, fechando o programa de hoje, dá tempo para mais uma notícia, mais uma nota. Após reunião na Colômbia, nessa segunda-feira, o Grupo de Lima descartou a intervenção militar na Venezuela. Vamos para os detalhes, Vini. Só para elucidar para o nosso ouvinte, Edgar, esse Grupo de Lima é um grupo de articulação política aí, entre 14 países, né, que reúne ali algumas autoridades, né, os chefes aí de Ministério das Relações Exteriores, principalmente para discutir a situação que está acontecendo na Venezuela, esse grupo que foi criado em 2017. Eles rechaçaram realmente essa possibilidade aí, que foi aventada até pelo Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, e também pelo próprio Juan Guaidó, né, de pedir ali uma intervenção militar na Venezuela, uma intervenção exterior, obviamente, mas isso foi negado, foi descartado por esse Grupo de Lima. Inclusive, estava por lá, Edgar, na Bolívia, o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, que disse o seguinte: para nós a opção militar nunca foi uma opção. O Brasil sempre apoiou soluções pacíficas para qualquer problema que ocorra nos países vizinhos. E disse que é possível sim fazer a Venezuela voltar a ser uma democracia sem qualquer medida extrema que nos confunda enquanto nações democráticas com aqueles que serão julgados pela história como agressores, invasores e violadores das soberanias nacionais. E ontem, também entrevistado pela Globo News, né, ele foi questionado se o Brasil poderia liberar o seu território para os Estados Unidos entrar com o Exército. Vamos ouvir qual foi a resposta do vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão. Você não considera isso em hipótese alguma. Você tem que lembrar sempre que qualquer presença de força estrangeira no nosso país tem que ter autorização do Congresso Nacional. O governo não pode pura e simplesmente fazer isso. E a maioria dentro do governo é contrária a uma posição dessa natureza. Pois é, Edgar, e para finalizar eu quero mostrar um... Não, só um destaque, Vini, que está no nosso portal da Jovem Pan, você pode ver também sob demanda no Jornal da Manhã. Teve uma entrevista muito interessante do ex-embaixador Marcos Azambuja ao Jornal da Manhã, Augusto Nunes, ao professor Vila, com uma visão muito lúcida dessa situação, né? E aspas dele aí: a intervenção é opção a ser afastada, pressão diplomática é suficiente. O Brasil não pode se comprometer com atos que mais tarde poderíamos lamentar, fecha aspas aí, disse o ex-embaixador Marcos Azambuja à Jovem Pan. Isso, e só para fechar rapidinho, Edgar, eu quero mostrar um vídeo aqui que mostra a realidade dura dos venezuelanos, que é um vídeo de venezuelanos numa caçamba de caminhão de lixo, pegando lixo para poder comer, e esse vídeo foi mostrado
ao ditador Nicolás Maduro por uma equipe de televisão dos Estados Unidos, a Univision, né, que é uma emissora americana com programação em espanhol, e essa equipe teve esse material confiscado pelo Maduro. Os equipamentos também Eles foram ficaram retidos, detidos, né? e eles foram detidos por 3 horas e agora serão também deportados. Essa é um pouco da triste realidade que vive a Venezuela. Contra fatos não há jornalistas na Venezuela. A gente fecha a edição do Morning Show desta terça-feira, Paulinha. Vamos nessa então, seguindo adiante. Obrigado a você que interagiu pelo Twitter. Obrigado. Vou escolher um vencedor aqui para ganhar o nosso prêmio. Boa, Paulinha. Aí a gente vai ficando por aqui. Prometendo voltar amanhã na programação da PAN. Mas antes, devo agradecer aqui o prestígio de sua audiência. Muito obrigado por estar com a gente até agora. E siga, porque tem Eva na PAN com esta garotinha na ancoragem. Valeu. Ai, obrigada pelo prestígio. Vai lá, tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.